Olá a todos, e sim, novembro, como não poderia deixar de ser, porque eu venero completamente este autor, é o meu autor favorito de todos os tempos, sobretudo sendo um autor masculino. Falando de autores masculinos, é o meu autor por excelência, é o meu autor português por excelência, e é óbvio que novembro, sendo o seu mês de aniversário, eu aproveito sempre esse mês para regressar às suas obras. Se não o fizer, posso fazê-lo ao longo do ano, sim, mas novembro será sempre aquele mês em que eu regresso a Saramago. E este mês de novembro, este novembro de 2021, não foi exceção. Não fiz nada em particular durante o dia do seu aniversário, mas coincidência ou não, foi nesse dia que eu recomecei, ou melhor, que eu comecei a releitura de A História do Cerco de Lisboa. Retirei esta obra das estantes porque estou a fazer a releitura das obras de José Saramago por ordem cronológica de publicação. E estava na hora de regressar a esta obra, estava na hora de regressar ao mundo muito solitário de Raimundo Silva, um dos homens, uma das personagens masculinas que são das minhas favoritas no mundo saramaguiano. Raimundo Silva sempre foi uma das personagens masculinas que mais mexeu comigo no mundo de Saramago. Eu acho que só o suplantam Baltazar, como não, de Memorial do Convento, e o José de todos os nomes, mas nesse pódio, digamos assim, de personagens masculinas saramaguianas, está lá o Raimundo, está lá este revisor, um homem de 50 e picos anos, um homem que vive uma vida muito solitária, um homem que vive para o trabalho, que trabalha sobretudo em casa e que vai então deslocando-se de vez em quando à editora para a qual trabalha para levar a revisão dos livros que esteve a rever ou então para trazer para casa mais livros para fazer a tal revisão dos mesmos. É um homem, como eu já disse, muito solitário, solteiro, que vive uma vida muito, muito, muito insignificante, que não tem nada nele próprio, mesmo em termos de fisionomia e em termos de características de caráter, que o façam destacar de um homem banal, de um homem insignificante, de um homem normal, mas que perante uma história do Cerco de Lisboa, mais uma obra que se debruça sobre este facto da nossa história, dos princípios da história de Portugal. Perante essa obra, há então da parte de Raimundo alguma coisa que faz com que ele tome uma iniciativa que nunca na vida ele estaria à espera que ele próprio tomasse. E claro que muito menos estariam as outras pessoas que lidam com ele de perto, muito menos estariam essas pessoas à espera que ele fizesse aquilo que fez. E essa loucura, esse grande, como é que eu ia dizer, essa tomada de iniciativa que vai contra tudo aquilo que faz de Raimundo um homem íntegro e um revisor íntegro, essa decisão tomada assim, num ato de loucura que nem ele próprio sabe explicar, vai trazer, como é óbvio, mudanças drásticas à vida de Raimundo, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. E é isso que nós vamos acompanhando nesta história do Cerco de Lisboa. Vamos tendo uma obra que predominantemente acompanha Raimundo e o seu dia-a-dia, mas também que nos leva a recuar no tempo e irmos então à procura de Dom Afonso Henriques, dos seus cavaleiros, dos seus soldados que estão então, digamos, acampados, estacionados muito, muito, muito pertinho de Lisboa e que, óbvio, estão aí para tentar tomar de assalto aquela que seria a capital do reino. E é isso que nós vamos encontrar aqui. Vamos encontrar então uma obra que se divide
temporalmente e que também nos leva a conhecer personagens nesses dois tempos em que a obra se debruça, ou nos quais a obra se debruça, e é uma leitura que, sendo eu uma saramaguiana, confessa, é uma leitura deliciosa por tudo aquilo que já é apanágio de Saramago, que faz do seu estilo um estilo ímpar, um estilo muito inovador, um estilo que alguns podem considerar algo barroco, não só em termos de forma, com os seus parágrafos imensos, com páginas e páginas com manchas desta forma, sim, e com um vocabulário que para mim me deixa sempre um sorriso nos lábios, porque é um vocabulário que vai buscar palavras que são pouco comuns no nosso dia a dia, mas palavras que mostram, como é que eu ia dizer, a evolução da nossa língua, o facto dela ter tantas semelhanças, e para mim isso ainda me deixa um sorriso mais aberto na cara, muitas semelhanças com o castelhano. Não foi preciso José Saramago ir viver para a Espanha, mais propriamente para as Ilhas Canárias, para que isso acontecesse. Não me parece que haja aqui uma influência do castelhano só porque ele viveu tantos anos nesse arquipélago espanhol, mas dá-nos a entender que sim, são duas línguas que vêm do latim e que têm muitíssimas semelhanças essas que se podem ter podem ter-se ido diluindo ao longo do tempo, porque a língua é algo que está sempre em constante mudança, mas é uma riqueza do vocabulário que a mim me encanta, que alguns pode levar a que a considerem também ele barroco, mas eu gosto imenso, é uma das coisas que mais admiro em José Saramago, para além de toda aquela capacidade que ele tinha de construir personagens interessantíssimas, mesmo que elas sejam como este Raimundo, um ser solitário, banal, que poderia passar por nós na rua e nada dele se destacasse, mas consegue fazer e criar personagens interessantíssimas, não só no tempo presente, mas também no passado, personagens reais, como Dom Afonso Henriques, mas também personagens fictícias, como eram Mogaime, acho que é assim que se chama, sim, e Ouroana, e outras personagens que vão pululando por aqui, tanto na parte presente como na parte do passado, e há aqui toda uma simbiose daquilo que eu mais amo em Saramago, que são trechos e coisas e constatações que ele vai fazendo, reflexões que ele vai fazendo através das personagens, através deste narrador que é uma voz muito viva em todas as obras de Saramago e que está sempre aqui ao nosso lado e que faz essas reflexões, faz essas críticas, faz tudo aquilo que é muito característico das obras deste meu querido gênio e que mais uma vez me deixou completamente rendida. É uma obra que tem como base este acontecimento histórico, mas é uma obra que vai muito além deste acontecimento histórico e que nos faz acompanhar histórias de amor, porque sim, porque se eu fosse a resumir a história do Cerco de Lisboa, eu diria que esta obra é sobretudo uma obra de amor. Uma obra de amor à história, uma obra de amor à arte da revisão, que tão importante é e continua para mim a ser importantíssima, mas é uma obra de amor ao próximo, uma obra de amor entre um homem e uma mulher, entre um homem e uma mulher no presente e um homem e uma mulher no passado, com as suas diferenças, mas ao mesmo tempo com as suas semelhanças, porque quando há amor entre duas pessoas, o amor acaba por ser sempre muito, muito, muito similar, estejamos nós nos anos 2000, estejamos nós no final do século XX ou estejamos nós no início da nacionalidade portuguesa. É uma obra fantástica, uma obra lindíssima,
É uma obra que eu não diria que será a mais evidente para quem quer começar a ler Saramago, não diria que esta é a mais evidente, não diria que era aquela que eu recomendaria logo em primeiro lugar, mas é uma obra para ser descoberta, para ser saboreada e, sobretudo, para ser. Como é que eu ia dizer? Para dar-nos aquele deleite que nos dá sempre que nós, saramaguianos confessos, regressamos às suas obras, ou lendo-as pela primeira vez, ou relendo-as como eu fiz. É brutal aquilo que aqui está. Não posso dizer que é a minha obra favorita, José Saramago, mas está lá muito, muito pertinho. E por isso mesmo, porque não há uma obra como o Memorial de Convento, por exemplo, ou como um ensaio sobre a cegueira, ou como uma jangada de pedra, ou como Todos os Nomes, é uma obra à qual eu dou-lhe um 9 em 10, um 9 muito, muito composto, e só não lhe dou um 10 em 10, porque se eu dei um 10 em 10 a Memorial de Convento, acho que estaria... Pronto, não sei se posso dizer a ser injusta, mas não estamos a falar de duas obras iguais. Esta é uma obra belíssima, mas falta-lhe ali qualquer coisinha para chegar ao Memorial de Convento, que para mim é a obra maestra, é a obra-prima de José Saramago, ok? Mas é um 9 em 10 e foi uma delícia sentir o meu novembro aconchegadinho e sentir que, mais uma vez, estive acompanhada de José Saramago neste mês que o viu nascer há quase 100 anos, ok? Adorei, é um 9 em 10 e recomendo muito, muito, muito. Como não, estamos a falar de José Saramago, ok? E é isto, não sei aquilo que vos posso dizer mais, a não ser que me deixem aí ficar em baixo nos comentários se já leram esta obra, o que é que acharam da mesma, se concordam comigo, se acham que eu fui injusta a dar um 9 em 10 ou se estou a ser demasiado benevolente ao dar um 9 em 10. Eu não acho, mas tenho todo o gosto em saber as vossas razões e o porquê e aquilo tudo que vocês acham desta obra fantástica que está aqui nas minhas mãos, ok? Não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de dar uma oportunidade a José Saramago se ainda não lhe deram, seja em novembro, seja noutro mês qualquer. Eu relembro que em 2022 fará 100 anos, em novembro de 2022 fará 100 anos que José Saramago nasceu e por isso mesmo nada melhor do que fazermos deste 2021 até 2022, deste novembro de 2021 até novembro de 2022, o ano para começarem a ler Saramago se ainda não o fizeram, ou para regressarem a ele se já há muito tempo não estão na companhia dele, ou então fazerem como eu, continuarem com ele sempre, 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 nem que seja lendo apenas uma obra dele por ano, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau! E leiam o meu Saramaguinho.